Olá, pessoal, tudo bom? Pessoal entrando aí, vou escrever aqui o tema para fixar aqui, né? Fixar. Isso, hoje nós vamos discutir, então, uma proposta temática, né? Vamos chamar aqui o professor Cláudio, né, que já está por aqui. Cláudio, solicita aqui para participar, que aí fica mais fácil de te achar. Galera entrando. Maravilha. Cadê, Claudinho? Solicita aí para você entrar. Então, galera, ai que bom aqui estar com vocês. Tudo bem? Hoje a gente vai analisar um tema... Ah, Gisele perfeita, adoro! Saudade das aulas, eu também, gente! Muita saudade das aulas, sobretudo as presenciais, né? Aqui de home office a gente vai fazendo aula também, mas tentando, né, manter ali o padrão dentro do possível. Não é igual, mas a gente vai tentando fazer o possível. Então hoje a gente vai discutir esse tema, né, que é a ansiedade do indivíduo no panorama contemporâneo. A gente sabe que é uma tendência, né, nos últimos anos, as provas justamente trazerem temas assim de ordem mais comportamental, né? Caiu, por exemplo, a questão 2 anos atrás, a questão da manipulação, né? Do comportamento do usuário. Ano passado, a questão da democratização do acesso ao cinema, então não deixa de ser também uma questão além de cultural, social, comportamental. Então acho que a ansiedade, sobretudo com esse panorama que a gente está vivenciando aqui, né? Sobretudo com esse panorama que a gente está vivenciando, acaba sendo uma temática muito importante, não só para a gente ser discutida, não só para a gente analisar, não só para a gente refletir, mas também para te ensinar como montar uma redação para esse tema. Acho que agora o Cláudio solicitou aqui a entrada. Muito bom. Vou adicionar. Então hoje eu vou receber o professor, né, Cláudio Martins. Ou Cláudio Oliveira, acho que é Cláudio Martins. A lata de cabelo cortado, Cláudio! 18 anos! 18! Né? E deixa eu chegar aqui um pouquinho para trás. Ai, fazer barulho aqui. E o Cláudio, gente, para quem não conhece, ele trabalha comigo no pré-vestibular presencial, né? Agora a gente está trabalhando em home office também. O Cláudio é mestre pela UF em Educação Linguística, Cláudio, é isso mesmo? Educação Linguística. Isso, em Educação Linguística, mestre em Linguística, pela, né, Federal Fluminense. E os alunos têm maior carinho, né, por essa dupla aqui, que se encontra. Então, a galera, fica aqui com a gente vai dar para vocês toda a possibilidade, todo o encaminhamento, né, para esse tema, mostrando aí os possíveis argumentos, as possíveis referências, para você arrasar, fazer uma redação excelente. Tá com um pouquinho de ruído aí, vê se você consegue ajeitar aí o seu som. Galera, se tiver pergunta, tá? Se tiver pergunta, por favor, escreva aqui no chat que a gente vai tentando responder na medida do possível, gente. Tá então, melhor agora, verdade... agora tá ótimo. Bem melhor, o som mais nítido. A verdade, gente, é que, independentemente do tema de redação, você precisa aprender a criar um projeto de texto. Você precisa saber fazer um bom projeto de texto, porque isso vai ser fundamental para você em qualquer prova de redação. Tô errada, Cláudio? Não, é muito importante essa questão do projeto de texto, porque é a base, né, a estrutura da sua redação. Ela começa pelo bom planejamento do projeto, e se falhar nessa etapa, todo o texto, né, vai ser atingido, vai ser comprometido. Tende a falhar também, exatamente. E aí eu vejo que há uma tendência, sabe, Cláudio, de os alunos acharem que redação é algo intuitivo, né? Então eles acham assim, vou ter um tema lá na hora, aí o que vier na minha cabeça eu escrevo. Ou então, o cara já é resignado, ele fala assim, não, redação não é pra mim não, redação os outros conseguem. Tem gente que consegue fazer aí redação pra eu não.
Eu tenho dificuldade. E a verdade é que essa dificuldade ela pode e deve ser superada, que qualquer um é capaz de fazer uma excelente redação se souber montar um excelente projeto de texto. Você concorda comigo? Concordo. E essa é a missão do aluno, né? Saber produzir o projeto de texto, conduzir o projeto de texto, né? Pensar tudo bonitinho ali para que a redação dele seja, ou dela, né, seja muito bem construída, né, pelo projeto de texto. Total. Você até falou, né, que uma redação sem um bom projeto, né, tende a ficar desgovernado. Até usei essa analogia hoje numa aula que eu dei para o pré-militar mais cedo, e eu falei, gente, uma redação sem projeto de texto, uma redação sem tese, é como você pegar um carro e sair dirigindo sem saber para onde você vai. Então, podem acontecer consequências menos graves, consequências mais graves. Por exemplo, menos grave. Acabou o combustível, você ter pane seca e ganhar uma multazinha. É ruim, mas não é muito grave. Ou você pode entrar numa rua que é uma contramão e sofrer um acidente, ser preso, enfim, se cometer alguma coisa mais grave. Então, quer dizer, vai ter consequência ruim, mas menos ou mais grave, mas ruim. E a redação sem texto, sem tese, sem projeto de texto, é igualmente a um carro sem destino, né? Você só escreve sem saber o que você está escrevendo, as chances de você ter uma nota muito ruim são enormes. Em menos grave, né? Ruins elas vão ser. Menos grave, você de repente só não vai ter uma nota boa o suficiente. E se você pensar em consequência mais grave, isso pode custar um ano da sua vida, né? Uma redação excelente, ela acelera o seu processo de aprovação porque ela eleva a sua média do vestibular. Algumas bancas, né? A maior parte das bancas hoje dão peso 3 à redação. Algumas bancas, dependendo do curso, chegam a dar peso 5 para a redação. Então, a bem verdade é que se você aprender a técnica correta, se você aprender o método correto, você vai acelerar o seu processo de aprovação, você vai aumentar a sua média e você vai encontrar, na verdade, a rota mais eficaz para ser aprovado mais rápido, para ganhar aí mais tempo da sua vida, né? E a gente sabe que um ano pode custar muita coisa. Ai, você é maravilhosa, ai, adorei. Gente, vocês são lindas aqui. Cláudia, então vamos ao que interessa. Vamos trabalhar então esse tema. A ansiedade do indivíduo no panorama contemporâneo. Tava ansioso para a live. Tava ansioso. É a metalinguagem, né? Exatamente. Vamos começar então com uma pergunta provocativa. Você me diz o que você acha. A ansiedade é o mal do século XXI? O que você acha? E aí, você perguntou para mim ou para eles responderem? Você. Ah, tá. Vocês podem responder também. Não, mas é então, provocativa. Eu não tô te perguntando, não tem resposta exata, não. É pra gente pensar agora e construir junto, assim, essa resposta. Será que a ansiedade é um problema só atual? Me veio essa questão também enquanto eu estava pensando sobre ansiedade. Será que existiam pessoas ansiosas num contexto diferente ao nosso, em que não tinha processos parecidos com o nosso, forma de trabalhar diferente da nossa, né? Relações amorosas diferentes das que a gente mantém hoje, relações familiares diferentes, né? Eu fico pensando, será que existiam pessoas nos outros modelos, né? Vamos pensar que tem coisas que a gente faz diferente de alguns anos atrás, né? Sim, é verdade. Aí se eu tivesse que me posicionar assim, diante desse tema, aí até também respondendo um pouco dessa sua reflexão, eu acho, né, que a ansiedade, ela possivelmente sempre foi um elemento presente do ser humano, que é uma característica do ser humano, mas talvez não problematizado da maneira como é hoje, e talvez também não se desse a atenção a qual, né, se dá hoje, que se trata hoje, inclusive de um transtorno notificado, né, pela classe médica, sim, de transtorno de ansiedade, não sei exatamente o número, mas é uma questão psiquiátrica aí que precisa de atenção, precisa de tratamento, né, que gera outras questões, outros desdobramentos, né, como, por exemplo, a questão da depressão, né, está bem associada também, em alguns casos mais graves até o suicídio, mas eu imagino, né, que se eu tivesse que fazer uma redação hoje sobre esse tema, né, a ansiedade no cotidiano do indivíduo do século XXI, eu tenderia a dizer que sim, a ansiedade hoje, ela é o novo mal do século, né? E é legal que daria até para fazer um paralelo com aquela referência do mal do século na literatura. Opa!
caiu o lenço. Então, eu concordo plenamente com o que você falou a respeito disso, né? Dá para abordar essa expressão mal do século e aí puxar uma interdisciplina. É a segunda, ultrarromântica. Segunda, isso. A terceira é Condoreira. Muito obrigada. Então, acho que é possível, sim, a gente pensar, né, nessa sociedade que gerava ansiedade ali naquele momento, criar essa ponte, né? Também pensei, assim que você falou sobre a questão da ansiedade ser considerada uma doença, né, hoje em dia, né, ter os transtornos ali relacionados pela área médica compreendendo, eu acho que até um panorama histórico sobre a evolução da ciência, né, de considerar as questões psicológicas também. Houve um tempo em que as pessoas achavam que a mente era algo indecifrável, né, era uma caixa preta cheia ali de informações que não se podia descobrir, não se poderia estudar, né. Acho que do século XIX para o XX, aí já é um eixo temporal para quem quiser fazer uma pesquisa, né, a psicologia foi ganhando espaço, né, dentro do setor médico, à medida que foi evoluindo, né, a sociedade, as formas de estudos e ciência, e aí entender um pouquinho esse contexto, né, de por que antes não se considerava essas questões psicológicas e hoje em dia já se considera. Tem uma trajetória aí de estudo de ciência, né, no meio disso. Exato. Inclusive, eu acho que o pessoal pode conferir aí melhor, mas eu acredito que é com Freud, né, que essas questões psicossomáticas começam a ser abordadas de uma maneira mais acadêmica, mais intensa. Freud, inclusive, sofreu muita resistência no início. Tem até um documentário agora que é um pouco sobre, né, Freud, a trajetória dele. É muito ficcional, eu andei olhando assim, os primeiros episódios, né? Tem muita coisa ali que não condiz com a realidade, enfim, tem toda a liberdade da ficção, mas tem ali uns eixos, uns recortes que dão um panorama ali do contexto de época e tal. E o Freud é o primeiro a tratar, né, dessas questões de que antigamente então não se entendia, né, que era possível o seu corpo, né, somatizar algo de ordem psicológica. Né? E a ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, é muito isso. Né? Então as pessoas acabam, por conta do transtorno de ansiedade hoje, né, desenvolvendo outras patologias, né, somatizando, né, o cotidiano. E aí, então, a gente chegou a uma boa tese, né? Então, a gente defenderia uma redação que traria, então, esse olhar, né, de que a ansiedade hoje, né, por ter até uma atenção diferenciada da classe médica, né? Média não. E por ter todo um contexto particularizado, né, do século XXI, um século extremamente marcado pelo avanço da tecnologia, um século extremamente marcado pela competitividade, né, pela busca, se a gente for falar de modo mais popular, pela busca do lugar ao sol, né, cada um buscando o seu espaço no mundo, cada um tentando competir ali por bens materiais, enfim. Então a gente acaba percebendo que a ansiedade ela se tornou mais comum. Eu até estava lendo um artigo hoje, o artigo é de 2018, mas eu li hoje. O pessoal pode checar aí para ver se houve alguma alteração, mas segundo a OMS, o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas no mundo. Então isso aí, por exemplo, é uma ótima maneira de validar uma estratégia argumentativa, né, dentro desse tema. O que você tem a acrescentar aí pra gente? Exato. Eu também, né, estava dando uma olhada sobre esses dados sobre a ansiedade e estava verificando também os motivos que levam à ansiedade, né? Quais são as questões relacionadas. Geralmente estão relacionadas a fatores familiares. Né? Calma, segura, Claudinho. Segura. Você vai entrar num campo aí que eu preciso situar a galera que está ouvindo aqui a gente. Também depois essa live vai ficar gravada, a galera vai ter essa dúvida. Gente, uma vez que você define a sua tese, ou seja, o caminho, a direção da sua redação, se você vai defender que a ansiedade é um problema a ser combatido, né, você precisa aí definir os argumentos. E os argumentos são aquelas ideias que vão aparecer no desenvolvimento da sua redação, que vão sustentar o porquê que a ansiedade é um problema tão complexo e por que ela precisa ser combatida, porque ela precisa ser analisada, nem combatida, mas analisada, né, de uma maneira muito especial.
tá? E aí é o momento em que você vai buscar as causas, é o momento em que você vai tentar buscar, olha, por que a ansiedade é um problema? Por que a ansiedade é um problema mais hoje do que antigamente? Aí você pode fazer um elo temporal, né? Por que tipo de consequência que a ansiedade gera no cotidiano do indivíduo? Então, quando você vai se fazendo essas perguntas, aí no meio acadêmico a gente aprende, né? Metacognição, né? Então, você vai aprendendo a pensar como criar argumentos para sua redação, e isso vale para qualquer tema. Então, uma vez definido o tipo de eixo que você vai seguir, que você vai defender na sua redação, você começa a buscar causas. Meu Deus, por que eu acho isso? Né? E aí você encontra essas causas são os argumentos. Então, manda pra gente aí os argumentos que você pensou. A gente tem que... o primeiro ponto, acho que vem à mente é a estrutura familiar, né? O modelo de sociedade que a gente tem, as exigências, né? Eu acho que a ansiedade, talvez inicialmente, ela esteja muito relacionada ao contexto familiar. Então, lendo um artigo sobre ansiedade, né? Estava vendo os tipos de ansiedade, uma dessas ansiedades está relacionada ao contexto familiar. Então, por exemplo, quando há separação de pais, quando um filho se sente inferiorizado enquanto ao outro, porque um tem mais destaque profissionalmente, outro não, nos estudos, enfim. Então, querendo levantar assim, uma questão inicial, a nossa sociedade mudou. Então, a gente tem os novos modelos de família, a gente tem as novas formas de trabalho, a gente tem as mudanças sociais, e essas mudanças também acabam gerando essas ansiedades, né? Essas expectativas que os indivíduos têm, as cobranças em torno da ansiedade. Então, por exemplo, você tem pais que vivem sozinhos, né, separados hoje em dia. E aí o filho ali desenvolve uma série de problemas, de traumas relacionados a essa separação. Porque havia um modelo, né, de sociedade anterior, um modelo que a gente ainda tem como padrão, e aí, às vezes uma criança sofre um bullying na escola, por exemplo, por conta desse fator, e isso se desencadear um trauma. Eu acho que a nossa sociedade mudou e precisa ver na educação, né, uma reflexão sobre essas mudanças que atingem, né, nas pessoas e que geram esses traumas. Eu acho que a ansiedade está muito relacionada também a essa questão familiar. É um ponto dos que eu pensei. Um eixo, né? Então, deixa eu ajudar aqui o aluno a ajeitar esse argumento, né? Então, a gente já definiu que a ansiedade é um problema complexo, que precisa ter uma atenção. Teve até uma aluna que escreveu aqui pra gente, assim, ó, uma dúvida. Eu posso falar que o acesso ao tratamento é elitizado, e para ampliar o argumento, né, mostrar que o Brasil é o líder desse ranking, né, de pessoas em depressão, é uma excelente maneira, né? Quando você fala em elitização do tratamento, algumas pessoas têm acesso, outras não. Você, na verdade, está mostrando o quanto que essa desigualdade é também um agravante, né? No ramo da saúde psicológica, principalmente. Né? Quando a gente fala em ansiedade, a gente está falando, né, de um transtorno de ansiedade. A gente está falando de algo, né, muito específico, que é, como a gente começou essa live falando, né, que é algo mais recente, né, trazido ali com relação às questões psicossomáticas de Freud para cá. Então, sim, você pode falar uma excelente abordagem para você trazer o ranking da OMS, que mostra como o Brasil lidera esse ranking de ansiedade, pessoas ansiosas no mundo, supera o Paraguai, né, supera outros países aqui, então, próximos, né? E realmente essa é uma estratégia argumentativa interessante. Então, você que está me ouvindo aí agora, você tem que prestar atenção nisso. Ao entender que você está defendendo um tema, né, que você precisa, um posicionamento, né, que precisa ser orientado nesse sentido de preciso ter uma atenção especial, é um problema sério, é um problema complexo, é necessário, então, que você busque as causas, né? E aí o Cláudio trouxe essa questão, né, da família. Então, hoje em dia, quando você quer falar, por exemplo, de novas famílias, você não fala, hoje tem novas famílias. Não é assim que se fala na redação. Você coloca, né, que hoje o nosso panorama contemporâneo, ele é marcado por novas estruturas familiares, né? Isso não necessariamente é algo ruim, é algo negativo. Tá? Mas essas novas configurações, né, como por exemplo a normatização do divórcio, né, a questão
das próprias novas estruturas e sua aceitação na sociedade, né? Isso gera, em alguma medida, também muita ansiedade. Então você tem que buscar essa causa, buscar essa estrutura de modo a validar a sua tese, ou seja, validar o seu posicionamento, mostrar, olha, tá vendo como esse problema é complexo? Tá vendo como que a gente tem que embasar isso buscando causas mais profundas para tentar explicar, né, a complexidade, explicar como é um tema abrangente, né, e que precisa, então, merece toda a atenção. Aliás, essa é uma questão que a aluna comentou aqui da desigualdade, até pensei numa questão, é muito comum, né, quando se fala em ansiedade, quando se fala em depressão, as pessoas falarem, isso é doença de rico, já ouviu alguma expressão assim? Pobre Exatamente. não tem tempo de ter depressão, né, isso é mimimi, né, se tivesse precisa ocupar a mente, né? Precisa ocupar a mente, cabeça vazia, oficina do diabo. Né? Então você vê que essa própria crença popular, né, ela é, na verdade, uma maneira de escamotear, né, esse olhar elitizado. Algumas pessoas têm um acesso bacana para tratamento dessas questões, enquanto para outras pessoas, esse acesso inexiste, essa atenção inexiste, né? E não é à toa que o Brasil, enquanto um país extremamente desigual, lidera esse ranking aí de ansiosos no mundo. Vai lá, Claudinho, manda ver. Então, assim, até agora a gente já pensou, então, em 2 possíveis argumentos. Trabalhar essa questão das mudanças sociais e como elas interferem, né, no indivíduo e gera essa ansiedade. A gente também tem a questão de a ausência de um tratamento por conta de jargões, de senso comum, né, que dizem que a ansiedade não é uma doença, né, que está mais relacionada às elites. Também impedem, né, com que as pessoas, a parcela da população mais vulnerável, tenha acesso a mecanismos de saúde que lidem com essas questões, né, como qualquer pessoa. E aí um outro ponto também, e eu acho que muito ligado ao advento da internet, a terceira revolução industrial, é a questão como é que eu vou colocar? Da vida social na internet, né? O mundo virtual gera um engajamento, né? A gente precisa estar ali conectado, criar, desenvolver um perfil, a gente precisa responder as pessoas, a gente precisa ter um perfil com fotos, atualizar, tá dentro da rede social nova. Por exemplo, como assim você não fez um TikTok ainda? Né? Algum colega de escola pode chegar para um outro, você não tá nesse grupo, como assim você não é descolado? Enfim, você tá todo mundo conversando, mandando mensagem no WhatsApp, você ainda não chegou no WhatsApp. Né? Então, assim, a internet, ela demanda da gente uma dedicação, né? Se debruçar ali, e isso pode gerar ansiedade por diversos fatores, por diversos vieses. Um deles, a gente está ali fazendo aquilo porque é uma obrigação social, né? Todo mundo tem, então tem que estar. Ou então, por um outro lado, eu preciso que as pessoas me notem também, senão eu não sou alguém nesse meio virtual, eu não tenho uma individualidade, uma personalidade que as pessoas interagem, então tem essas 2 demandas aí, né? De participo ou não participo, de sou ou não sou. Excelente. Inclusive, temos aqui questões. A Elisa, linda Elisa, está falando o seguinte, né? Que tem que salientar também que muitas pessoas que sofrem desse tipo de transtorno de ansiedade, né? Num país como o Brasil, extremamente desigual, que lidera esse ranking de pessoas ansiosas, existe aqui muito a crença de que a ansiedade é frescura, né? Então, ela colocou até frescura entre aspas. Exatamente. Numa redação, por exemplo, a gente colocaria essa ideia de que maneira, né? De que a ansiedade para pessoas, sobretudo de determinadas classes de maior vulnerabilidade, né, essas pessoas elas sofrem, né, desse tipo de preconceito, né, de algo que tem que ser banalizado, por isso que é visto como frescura, né? Então, muito interessante sua colocação. A Júlia colocou uma coisa legal, muita gente fala que é falta de igreja, falta de Deus, né? Então, quer dizer, tem isso também. Muita gente acha que a ansiedade, depressão está extremamente relacionada a uma crença, né, religiosa. Então, o que acaba também, muitas vezes, escamoteando um problema que é sério, né, com toda certeza. A Júlia perguntou, não entendi por que a mudança social gera ansiedade. Júlia, a mudança social ela gera ansiedade em algumas medidas. Bom,
o Cláudio citou aqui a questão da própria, das próprias redes sociais, né? Então, tá todo mundo na rede social, é tudo muito acelerado, é tudo muito instantâneo, e isso acaba gerando uma ansiedade nesse sentido de você ter o tempo todo que se adaptar, se enquadrar em padrões sociais, né? O tempo todo se você não está adaptado, se você não está imerso na cultura digital, por exemplo, você se sente excluído. Então isso gera uma ansiedade. Meu Deus, mas eu tenho que fazer meu TikTok. Meu Deus, mas eu tenho que postar aquela viagem que eu fiz. Meu Deus, eu tenho que responder que eu tenho 30 mensagens no WhatsApp nessa hora que eu cochilei. Entende? Então isso tudo gera uma ansiedade, né? A necessidade de aceitação, a necessidade de imersão. Também a questão das mudanças sociais no sentido de cada vez mais a gente tem mais tarefas, mais atividades, né, Cláudia? A gente agora que está em home office, a gente vê isso, a gente não tem muito limite do que é privado, do que é profissional, tá tudo junto e misturado. E isso não só agora na pandemia, na quarentena, mas o nosso cotidiano é muito assim, né? Quer dizer, você passa a semana acelerado, porque fim de semana tem uma festa e tal, e você precisa estudar porque tem uma prova no fim do ano, e depois que você está no mercado de trabalho, você precisa se aperfeiçoar, fazer uma pós-graduação porque tem uma promoção. Então, o tempo todo, a gente quase, no panorama contemporâneo, a gente quase não aproveita, sabe, essa questão da contemplação do tempo presente, porque o nosso cotidiano, ele é tão marcado por mudanças, por acelerações, né, o tempo todo você tem uma mudança e isso acaba gerando aí muito mais ansiedade. A Thaís, linda Thaís, né, lá de São Paulo, perguntou, posso falar sobre estilo de vida contemporâneo, tudo é corrido, sobre ter que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Poderia relacionar esse argumento a Bauman? Excelente, Thaís. Com toda certeza, quando a gente trata sobre essa questão de estarmos imersos, né, que Bauman chama aí de uma modernidade líquida, a questão de as relações são muito mais fluidas, os desejos são mais fluidos, o nosso comportamento é muito mais acelerado, né? Modernidade líquida pela ideia do líquido mesmo. O sólido tem forma, né? Então, o líquido não, ele muda de forma conforme a forma. Olha aí o jogo de palavras para a gente usar essa ideia. Então, quer dizer, com toda certeza você pode sim, deve falar dessa questão do estilo de vida contemporâneo, o quanto isso pode gerar ansiedade e relacionar ao Bauman, que vai ser uma excelente interdisciplinaridade. Também é um modelo de vida capitalista, né? A gente também pode abordar por esse viés, né? Tem uma pergunta aí muito boa que eu estou esperando você comentar. Tá. A Mari perguntou, usar o ditado popular como exemplo de senso comum pode deixar texto com marcas de colocalidade? Era essa a pergunta? Posso responder essa? Pode. Estou aqui prontinho. Então, qual foi o nome da colega que falou isso? Foi a Marin. Marin. Então, isso. É o seguinte, a redação do Enem, ela exige de vocês o uso de repertório, tanto interdisciplinar, né, como também intertextual. Então, numa redação, é bom que a gente utilize recursos para basilar as nossas ideias, né, para poder contextualizar o tema, para poder explicar algum argumento, para criar ali um desfecho no final da nossa redação. É muito importante usar repertório, seja interdisciplinar, seja intertextual. Só que existem algumas regrinhas quanto ao uso de repertório. Primeira delas, esse repertório precisa ser considerado pertinente. E o que é um repertório pertinente? É um repertório que é validado por campos de conhecimento. Arte, ciência, literatura, história. Então, por exemplo, um repertório como... Não vou nem botar repertório, vamos lá. Uma citação, uma frase com um ditado popular não tem uma validação científica. Não tem um livro, não tem uma ciência, não tem um campo do saber que valide aquilo. Então, como isso não está registrado em nenhum lugar, esse repertório não pode ser considerado pertinente. É lógico que a gente já ouviu várias vezes alguém falando vale mais 2 pássaros na mão do que um voando. Mas a gente não pode usar, por exemplo, uma expressão dessa na redação, porque ela não é considerada validada, um repertório pertinente. Então, desculpa, só para acrescentar...
isso é interessante, porque a gente sabe que os ditados populares têm uma sabedoria, né? O povo diz assim, a voz do povo é a voz de Deus e tal. Mas isso não pode ser usado enquanto validação de argumento, né? E, inclusive, também porque empobrece. Acho que também foi isso nesse sentido que ela perguntou, a questão de empobrecer o vocabulário, de você colocar um ditado popular. Realmente, não deveria, vai empobrecer seu vocabulário, não vai entrar como repertório pertinente, porque não tem nenhuma validação científica, né? Não é nenhum tipo de referência sociocultural. Então, a dica que a gente dá quando você quer utilizar uma ideia que é de senso comum, um ditado popular, é que você transforme isso em uma linguagem formal, né, Cláudio? Então, Diga com as suas palavras. Exatamente. Então, por exemplo, aí a gente pode fazer isso de várias maneiras. Sei lá, você não vai colocar vale mais como é que é? Vale dois. Como é que você falou agora? Vale mais um pássaro na mão do que dois voando. Né? Você não vai colocar isso, você vai transformar isso numa linguagem mais formal, de que na vida é preciso, né, ter segurança, de que não é positivo tomar decisões que vão gerar dúvida, que vão gerar imprecisão, tá? Então, sempre usando de uma linguagem, ou sei lá, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você também não vai usar isso na redação, mas você vai dizer assim, que a persistência, ela é fundamental para angariar o êxito, né, das suas decisões, das suas atitudes. Então, viu como é que muda? Então, aí eu vou até fazer o gancho, uma pergunta da Thaís, que ela fala assim, mas se eu usar a questão da modernidade líquida, se eu usar o Bauman, se eu falar do cotidiano contemporâneo, isso não vai entrar aí num argumento de senso comum, num argumento esperado? Thaís, deixa eu te falar uma coisa. Talvez seja senso comum para você que está estudando, que está tendo esse tipo de referência, né? Que talvez tenha utilizado essa referência até em mais de uma redação. Mas quando a gente fala em redação, sobretudo no Enem ou no vestibular, no Unesp, UERJ, etc., a gente está falando de um número muito grande de alunos que não vai usar esse tipo de repertório, que vai apenas ficar ali no repertório da própria coletânea ou no repertório de senso comum. Então, nenhuma ideia, quando se trata de uma validação científica, de um pensamento de um sociólogo, nenhuma ideia é senso comum. Ela, na verdade, nenhuma ideia pode ser senso comum se você souber usar a retórica, se você souber aprofundar a causa, a consequência, fazendo uma assimilação crítica, uma reflexão crítica de uma citação de um filósofo e tal. Isso, com certeza, vai ser muito bem visto pela banca. E eu canso de dizer... Acrescentando, Gisele, senso comum seria o argumento, não o repertório, não é mesmo? Então, por exemplo, uma coisa a gente está abordando o tema da ansiedade. Aí a pessoa diz, as pessoas são muito ansiosas porque, sei lá, trabalha com a questão da história. As pessoas são ansiosas porque ninguém considerava a psicologia, né, as doenças. Esse é um argumento mais na base que todo mundo vai trabalhar, de que as doenças psicológicas não eram consideradas. É o inicial, é o que todo mundo começa a pensar de início. O que é senso comum é a ideia. Agora, a pessoa poderia usar Bauman para falar disso, ela poderia usar um sociólogo para falar disso, ela poderia usar a literatura para abordar ali uma questão. Aí já fugiu do senso comum, né? Então, entendeu? Com certeza, quando você embasa a sua ideia, por mais comum que ela pareça, né? Se você estrutura a ideia de uma maneira convincente, com uma retórica bem construída, isso sai do senso comum. Temos outras perguntas aqui. A Elisa perguntou, eu poderia falar da síndrome do pensamento acelerado? Poderia. Até estava lendo um artigo no site da Escola da Inteligência, acho que do Cury, né? Augusto Cury, e ele fala muito sobre essa questão. Pode se encaixar, né? Tem que só tomar o cuidado para não ficar um texto muito expositivo, porque se você começa a descrever os tipos de ansiedade numa redação de vestibular, isso não é bem visto, né? O que você tem que buscar é as causas, né, da ansiedade. Aí, se agora citar, por exemplo, como uma das facetas dessa ansiedade, pode, sem problemas. Alguém está perguntando aqui se poderia relacionar também com a síndrome de Burnout ou fugiria do tema. Aí eu acho que isso vai pelo mesmo caminho, né? Falar da síndrome de Burnout, da síndrome do pensamento acelerado. Se você vai citar apenas ali como exemplo, como um tipo de faceta, como um reflexo, um desdobramento, tá valendo. Agora, não perder muito tempo explicando os tipos de ansiedade, né? Ou os tipos de transtorno, ou os tipos de síndrome, tá? Porque aí vai ficar um texto expositivo. O João tá perguntando como eu poderia encaixar a segunda fase do romantismo nesse tema. Muito bem. Então, a gente começou até essa live falando disso, né? A questão de que
Quando a gente fala na segunda fase do romantismo, que você tem a ideia do mal do século, né, do pessimismo, da melancolia e tal, e isso tem um representativo, né, esse termo, essa expressão, o mal do século. E aí, quando a gente faz essa analogia para falar que a ansiedade hoje é o novo mal do século, né, é mais uma referência, uma analogia para você fazer aí uma costura interdisciplinar com uma espécie de reflexão crítica, né? De repente até serve como... você olha só que ideia interessante que me surgiu agora, você começar a sua contextualização inicial, a sua introdução, falando, né, do século XIX, que existiu o mal do século, a tristeza, a melancolia, e que hoje, né, do passado ao presente, né, os novos males que assolam a humanidade, né, estão fundamentados nos transtornos que envolvem a ansiedade. E lá aí vai desenvolver, faz sua tese, faz seus argumentos, lá no final da sua conclusão, uma frase final remetendo a essa contextualização inicial que você começou falando sobre o mal do século, né, lá do romantismo, dizendo, né, preciso combater então essa questão para que não sejamos vítimas do novo mal do século, aí remetendo à questão da ansiedade. Então acho que é um bom link, uma boa ideia criativa aí para o seu projeto de texto, e para bancas que precisam de título, já cria margem a frase final para um título criativo, né? Fala aí, Cláudio, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. O João falou isso, não. É isso. O que mais? Aí, ó, a live daqui a pouco tá chegando ao final. Vamos então, falamos das causas, né? Então tem as consequências, as pessoas se sentirem cada vez mais perdidas, né, nesse mundo acelerado, cada vez com mais necessidades, né? E um mundo tecnológico, extremamente tecnológico, que acelera ainda mais o nosso cotidiano. Vamos lá, professores sobre essa interdisciplinaridade, mal do século, posso usar em vários temas, né? Pode, várias interdisciplinaridades você pode usar em vários temas, né? Isso acaba sendo uma estratégia aí para você construir suas redações, isso sem dúvida. Às vezes uma mesma referência de uma fase da literatura ou de um autor cabem sim em vários temas, né? Esse próprio tema que a gente está falando, esses argumentos que a gente trouxe aqui, podem ser facilmente trabalhados em outros temas, como depressão, como suicídio, né, como a competitividade no mundo contemporâneo, né, como o consumismo. Então, dá para você adaptar aí de várias maneiras, em várias medidas, tá? O que a gente tem que pensar sempre é no projeto de texto. Eu estou usando essa ideia porque o meu tema solicita, a minha tese solicita essa ideia. É porque muitos alunos pensam sempre do micro para o macro. Tipo assim, eu tenho uma frase de um filósofo. Onde eu vou colocar essa frase? Ou tenho uma ideia. Não, pensa no macro. Você está discutindo sobre o quê? Qual é o tema da sua redação? Qual é a sua opinião? E com base na sua opinião, o que você pode usar para fundamentar? Você tem que fazer um caminho diferente, inverso. Eu tenho um tema, eu tenho uma opinião sobre esse tema. E aí, já que eu tenho uma opinião, quais são os meus argumentos? Tá? E que teórico, que ideia, que disciplina embasa a minha ideia? Eu acho que se a gente usar um repertório sem ter em mente o que a gente quer argumentar, isso também pode falhar o projeto de texto. Então é muito importante saber o que se quer dizer. Vamos lá, texto dissertativo argumentativo. Vocês estão apresentando informações e argumentando ao mesmo tempo. E aí, o que você quer argumentar? O que você quer dizer? Qual é a sua opinião, né? Qual é o seu argumento? Inclusive, né, Cláudia, a gente que participa aí dá uma olhada aí do material de treinamento dos corretores, né, corretores do Enem e tal, a gente percebe muito nitidamente essa orientação, né, de que se o aluno coloca um repertório, mas não relaciona criticamente ao argumento, ao projeto de texto, é como se ele não tivesse colocado, né? Júlia tá falando que tem muita dificuldade em fazer projeto de texto. Ótima ideia, então, Júlia, fazer uma nova live aqui com esse tema, como, né, ou por que você deve aprender a fazer um bom projeto de texto, tá? Boa ideia, deixa aí essa sugestão para uma outra live. Então vamos encaminhando aqui para o final, só para costurar. Que tipo você acha, Cláudio, de conclusão, de proposta de intervenção, né, a gente conseguiria encaminhar para esse tema? Deixa eu fazer um adendo aqui, uma observação. Gente, no Enem,
você só precisa de uma proposta de intervenção. Não precisa fazer duas. Se você fizer duas, vai perder ponto? Não. Mas você precisa ter pelo menos uma completa. Então, como a gente não tem tantas linhas assim, o ideal é que você construa uma de maneira bem detalhada, bem aprofundada, tá? Então, nessa proposta de intervenção completa, aliás, quem não sabe fazer aí uma proposta de intervenção completa, é só olhar aqui no meu feed, que tem um post aí que é um modelo de conclusão para qualquer tema. Ali eu te mostro como seria uma frase que vai colocar cada elemento da proposta de intervenção. Não vou me aprofundar muito nisso não, que tem material aqui no meu feed que você pode explorar e pode usar, que fui eu que fiz, então eu tô te dando de presente. Agora, se a gente pensa numa proposta de intervenção, né, Cláudia, o corretor ele recebe essa orientação de que ele precisa, o aluno, né, precisa criar uma proposta de intervenção que seja extremamente articulada aos argumentos apresentados, né? Não adianta você, por exemplo, fazer os argumentos falando que o problema tem a ver, por exemplo, com o mercado de trabalho e dar uma conclusão que tem a ver com família, né? Então, não casa. Isso você vai acabar perdendo ponto, por exemplo, na competência 3, que é a questão da coerência argumentativa do seu projeto de texto, né? Então, você precisa dos 5 elementos da proposta de intervenção e mostrar, né, uma proposta que realmente seja articulada com os argumentos apresentados. O que você pensou nesse sentido? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A gente pensou aqui na questão da família, a gente pensou na questão das elites e a gente também pensou no virtual, né? Os 3 argumentos aí que a gente discutiu. Então, como a gente está falando sobre entender as demandas da sociedade, as mudanças, se relacionar melhor com a internet, eu acho que um ponto crucial é a escola, né? Para promover uma mudança na mentalidade da população. Se a gente tiver uma geração que ela entenda essas mudanças sociais, não renegue essas mudanças, não rejeite, a gente já vai poder produzir alguma mudança, né? Desconstruir esse pensamento de que depressão, ansiedade, alguma doença relacionada a questões psiquiátricas, psicológicas, sejam só das elites, seja só no jargão, né, popular, seja de rico, doença de rico. Então a gente precisa desconstruir isso para poder haver um trabalho relacionado a isso. E aí isso pode surgir por meio da educação, né? Entender as mudanças sociais, como você bem colocou, elas não necessariamente precisam ser negativas, são transformações das novas formas de família, né? São as mudanças apresentadas, então a escola pode ter esse papel de discutir sobre, assim como também a questão do uso da rede social, né? Esses limites entre o que é público e o que é privado, a questão de o acompanhamento, né, o uso sadio das redes sociais. Eu acho que a escola é o primeiro agente transformador que poderia surgir num combate a algum desses problemas, né? Total, Cláudia. Inclusive, gente, eu vou dar uma dica para vocês aqui. Eu acho que escola, ela funciona tão bem como agente transformador, porque né? Porque as bancas tendem a trazer problemas normalmente de ordem social, de ordem comportamental. Então a escola funciona muito bem para muitos temas. É muito fácil você encontrar argumentos que possam ser facilmente resolvidos com a escola como agente transformador. Se você quiser que eu coloque amanhã para você um post aqui de um modelo completo de proposta de intervenção para esse tema e para muitos outros, né? Porque eu vou colocar a base do tema usando a escola como agente transformador. Deixa no comentário quando essa live ficar salva no IGTV aqui, falar eu quero essa proposta de intervenção. Eu vou postar para você um modelinho completo, mostrando como que entra a escola, como que seria a proposta, como que você pode inclusive utilizar essa base de proposta de intervenção para muitos outros temas, para vários outros temas. Então eu acho que seria realmente uma excelente ideia aí você partir por esse ponto, né, gente? Quando a gente pensa em escola, a gente está pensando em instituição que ela é transformadora do indivíduo, né? Não no sentido só de educação formal, mas no sentido de formar um indivíduo crítico, participativo, solidário. Então, é o indivíduo que não vai julgar o outro amanhã que tem ansiedade ou depressão como frescura. É o indivíduo que vai entender melhor como se comportar diante das demandas, diante de tanta necessidade de competitividade, capitalismo e obsolescência programada e etc. Ele é um indivíduo mais consciente, né? E essa conscientização, e aliás, essa postura
postura, né, digamos assim, essa postura mais participativa, mais solidária, mais empática, isso parte também muito da escola, né? A Cristal tá aqui, gente. Cristal, quinta-feira vai estar aqui comigo numa live. Cristal tirou mais que 900, 2 anos consecutivos. Se eu não me engano, 940 no ano, 928. Se eu estiver errada, você me corrija, Cristal. E a Cristal, para quem não sabe, gente, ela é uma aluna ótima nesse sentido, porque ela tinha muitas dificuldades. Cristal, vou te colocar aqui, te expor, hein? Tinha muita dificuldade de acentuar, de pontuar, e mesmo assim foi lá e fez mais que 900, né? Era ansiosa, né, Cristal? Era pouco ansiosa? Era muito ansiosa e tal, mas foi lá e fez mais que 900, sabe por quê? Porque a gente faz o que tem que ser feito, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, e é por isso que a gente tá aqui. Né? O cristal lapidado, né? O cristal lapidado, tá? Quinta-feira, hein, gente? Ó, pode me expor. Ai, graças a Deus, não vou ser processada. Então, quinta-feira a Cristal vai estar aqui contando pra gente como é que ela fez pra tirar mais que 900, gente, com essa dificuldade de acentuar, de pontuar, com toda a ansiedade que ela tinha, né? A Thaís também tá se identificando, Thaís. Thaís, ó, tem esperança. A Cristal tá aí pra nos provar isso, tá? E é isso aí. Então, acho que é isso, né, Cláudia? Quer acrescentar mais alguma coisinha? Não, acho que é isso mesmo. A gente pensou aí num agente. Também não vamos falar sobre todas as propostas possíveis, porque eles precisam lutar, né? Como se diz, eles que lutem, né? Precisam começar a pensar também, mas vou reiterar aqui, hein? Ah, Thaís falou, obrigada, live top, que ótimo, que bom que vocês gostaram, a gente fica muito feliz quando vocês assistem, quando vocês participam, quando vocês mandam perguntas, é sempre produtivo, né, Claudinho? Exatamente. E quem quiser, então, esse modelo de proposta de intervenção completo, só colocar aqui pra mim, eu quero proposta de intervenção lá nos comentários, quando essa live ficar salva no IGTV. Então, eu vou agradecer, gente, muito a presença de vocês. Quinta-feira eu vou estar aqui de novo com essa live com a Cristal, nosso cristal lapidado, mostrando como que ela fez para tirar um notão 2 anos consecutivos, mesmo diante de tantas dificuldades que ela tinha, não só com relação à gramática, mas com relação também à concentração, à ansiedade, como é que ela enfrentou isso tudo. Acho que pode ser uma boa dica, né, para você que também se identifica, que também tem essas dificuldades, ainda mais agora em quarentena, né, todo mundo em casa, meio que consegue estudar num dia, outro dia não consegue, né, compareçam, viu, que a gente vai compartilhar aqui muita dica legal. Cláudio, muito obrigada pela generosidade de compartilhar Gisele, o seu tempo, né, hoje em dia, nesse mundo competitivo, o tempo é tão valioso. A Elisa falou, não acaba, a gente, espero ser convidado novamente. Né? Com certeza, sempre que você quiser. Um espaço ali pra gente estar aqui dialogando. Eu adoro dar aula com você. Ai, que discutir, bom. Fazer live, enfim, novos modelos de aula, né? Novos modelos, né? O panorama contemporâneo. A transformação social vai mudando até a forma da gente dar aula. Total, já cria aí um novo tema, né? A presença da tecnologia, né? No cotidiano da educação. Então, exatamente. Beijo, meus amores, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer, tchau, é sempre pessoal. Um prazer estar aqui com o Cláudio, com vocês todos. A gente sempre aprende e enriquece, né? Porque a gente ensina aprendendo, aprende ensinando, e é assim que funciona, tá bom? Um grande abraço, meus amores. Fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Vai ficar salva. Tchau, tchau. Tchau.